Nobres colegas, muito boa tarde. Declarando aberta a nossa última reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. Nossa reunião em que o vereador Júlio Kaminski, relator da comissão, apresentará o seu relatório final. Presentes eu, vereador Nicola, vereador Obadias Benones, vereador Júlio Kaminski, vereadora Giovana Mondardo, Salésio Lima, Miguel Perini e Manuel Rosengue, justificando a ausência ontem feita já em plenário pelo vereador Paulo Ferrarese, que não vai poder participar da nossa reunião de hoje. Antes de passar a palavra para o nosso vereador Júlio Kaminski para apresentar o relatório final, eu já quero desde já agradecer a equipe técnica da casa, que não mediu esforço em ajudar no que fosse necessário, tanto a equipe de TV quanto a equipe interna, Giovanni Zappellini, nosso secretário da comissão também. Então, agradecendo o apoio de todos nesses meses de trabalho. Vereador Júlio Kaminski, palavra com o senhor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadora, vereadores. Só por uma questão de esclarecimento, então nós apresentamos o relatório hoje, né? Os vereadores têm 24 horas, é isso, para pedir vistas? Se tiver alguma discordância, tá. pode ser 48 horas. Certo. Eventualmente, alguma informação ela pode ser adicionada no relatório para efeito de um aditivo, alguma coisa nesse sentido? Pode? Se não houver necessidade de vista, mas se houver alguma alteração? Então tá. Senhor presidente, eu procurei, é claro que a gente colheu todas as informações trazidas nas sessões ocorridas durante todo esse período. Alguma coisa praticamente a gente reproduziu muitas daquilo que já foi trazido durante as próprias sessões. É claro que esse relatório aqui tem uma quantidade de páginas relativamente grande. Eu vou me ater objetivamente nos pontos, né, de acordo com cada ata que foi elaborada. A gente vai procurar fazer nesse sentido para facilitar a leitura, né, até porque tem coisas que é desnecessário, que já foi discutido muito também, então não tem por que eu ficar reproduzindo aquilo que já consta na ata de certa forma. Então não tem o menor sentido replicar nisso. Eu mandei para os 3 vereadores, o vereador Maneca e o Mandasso Badias. O vereador Maneca, eu não sei se eu mandei para o senhor uma cópia, então já vamos encaminhar para o senhor também. Oi? Boa tarde, senhor presidente, relator, demais vereadores. Vereador. Confirmando a presença do vereador Jair Alexandre online. Vereador Jair, estamos encaminhando, inclusive o vereador Kaminski está encaminhando no nosso grupo também o relatório final, para que aqueles que tenham interesse em abrir nos seus celulares, computadores ou até mesmo assessoria fazer impressão. Então, senhor presidente, Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, com objetivo geral da respectiva comissão, analisar, identificar, consolidar e ou propor revogações, eventuais normas legais que se mostrem defasadas, ultrapassadas e sem aplicação no município de Criciúma. Relatório final da revisão legislativa, agosto de 2021. Não vou ler a questão formal, vou entrar diretamente nos pontos de discussões durante todo o nosso período. Então, senhor presidente, já vou entrar no ponto aqui para a gente começar. Dia 4/6, tivemos a participação dos seguintes convidados: Tiago Marangoni, Renato Carvalho, presidente do CDL, presidente do Cindy Lojas, Edmilson Martins, superintendente do Criciúma Shopping, Luiz Rodrigues, superintendente do Luiz Rodrigues do Shopping dela, Rafael Findler, da Shopping das Nações, assessor jurídico do CDL, na oportunidade de apresentar os pontos que justificaram caráter de atenção do poder público municipal. Eu não vou descrever o que eles falaram, só vou mostrar o resumo daquilo que foi solicitado por eles, ok? E já com a devida sugestão para os encaminhamentos. Pediram igualdade de taxas de ISS, pediram para definir que COSIP pela testada e não pelo consumo, revogação das taxas de publicidade e padronização, que todas as mercadorias apreendidas sejam incineradas, que sejam modificadas as leis de feiras incentivadas e tudo seja mediante emissão de nota fiscal, cupom fiscal.
Foi solicitada uma revisão das cobranças das taxas de lixos, por considerarem que os valores elevados, especialmente os comerciantes, a exemplo da loja Freta. O exemplo foi trazido da loja Freta. Foi solicitado o acompanhamento dos procedimentos desta Casa Legislativa acerca dos valores diferenciados do consumo de água entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por sugestão, estaremos requerendo, junto à agência reguladora da água, um novo estudo da matéria. Reclamação dos excessos de burocracia do Executivo, recomendar estabelecer padrões com os luminosos e publicidades dos comerciantes, assim como pediu-se que fosse criada novas regras para as feiras de automóveis, priorizando os comerciantes da cidade que não os que recolhem seus tributos, que não recolhem os tributos nessa cidade. Conclusão. Dessas demandas, estaremos encaminhando requerimento em nome de todos os vereadores da comissão, representando as bancadas dos itens acima citados, para obtenção das respostas e, posteriormente, encaminhamento de ofício aos órgãos que participaram da reunião. Ou seja, todas as demandas que foram solicitadas, nós estaremos fazendo um requerimento em nome de todos a comissão, oportunamente, talvez para apresentar na próxima semana, com todos os questionamentos realizados, item por item, em relação aos pedidos deles. Certo? E aí, com a resposta do Executivo, que há necessidade, sim, de uma resposta dos próprios requerimentos, nós estaremos encaminhando ofício a todos aqueles que participaram, explicando individualmente cada item. Como muitas coisas que aqui estão, a sua grande maioria é de competência do Executivo, não resta dúvida. Então, eu estou sugerindo em todos os itens que seja realizado, viu, Giovanni, um requerimento de cada ponto para que o próprio apresentado, não há necessidade de subir na tribuna e defender, mas que possa ser avaliado por todos e encaminhado para o Executivo. Reunião do dia 3/4, recebemos a presença de Maria Julita Volpá, secretária executiva da SIC, Hugo Nascimento, representante do Núcleo de Transporte e Logística da SIC, Jean Coral, presidente da Associação Jovens Empreendedores, AGE, Luiz Baldin, representante da Associação dos Jovens Empreendedores, Maria Salete Bud Mesário, presidente do Núcleo da Mulher Empresária, Cátia Sorato, representante do Núcleo da Mulher Empresária. Com a palavra passada para eles, ocorreram os seguintes encaminhamentos. Vocês querem que eu leia todas as solicitações deles, ou eu posso continuar fazendo um resumo direto das sugestões? Hein, vereadores? Eu acredito que o senhor pode dar as sugestões de encaminhamento de cada uma dessas reuniões. Vossa Excelência traz as transcrições, praticamente, das atas. Isso. Então, as suas sugestões de encaminhamento em cada uma dessas reuniões. Perfeito. Encaminhamento por meio de requerimento a serem realizados em nome da comissão acerca das verificações. Algumas correções que eventualmente precisa ser feita aqui, vereadores. Vereadora, é que a gente estava contando um prazo até o dia 7. Aí por algum equívoco, a gente contou o prazo errado e acabamos antecipando. E na velocidade de ter que transcrever, pode ter ocorrido algum errinho de português ali, vocês me perdoem por conta disso. Encaminhamento por meio de requerimentos a serem realizados em nome da comissão acerca das verificações aqui apontadas, em especial as rotinas de trabalho junto ao Executivo, desburocratizando e tornando mais ágil os protocolos online. Por que eu falo isso? Porque aqui falou-se muito em logística e falou-se muito em rotina de trabalho, dificuldades de protocolos junto à Prefeitura. Então, nós estamos opinando aqui nesse sentido, tá? Que todos esses pontos trazidos aqui sejam objeto de requerimentos e a Prefeitura possa dar todas as explicações no prazo legal de 30 dias, 20 mais 10, e dentro disso a gente também transcrever através de ofício, encaminhando para cada órgão já citado. Reunião de 24/4/2021, tivemos a presença dos seguintes convidados: Rafael Serafim Búrigo Serafim. Oi? Presidente da OAB, subseção Criciúma, Alisson Matos, vice-presidente da subseção Criciúma, também dos advogados Marco Antônio Colombo Zappellini, Bruno Albuquerque e as advogadas Rosane Nogueira e Nadir Zappellini e Gabriela Schelp. Nesse sentido, a conclusão dessas apresentações foi a consulta à Câmara para uma revisão das emendas, facilitar as buscas das leis. Junto ao Executivo, alguns encaminhamentos foram realizados, já regularizada a questão dos prazos legais, isso já aconteceu.
né, tornando-se os dias úteis, na realidade, isso já foi definido, e quanto aos demais casos, serão encaminhados requerimentos de esclarecimento e sugestões para posterior ofício aos convidados. Reunião dia 11/5, com a presença dos seguintes convidados: Carlos Antônio Ferreira, diretor da SATICA, Adriano Broli, professor do Colégio Marista, representante das escolas particulares, Douglas Leff, presidente da Unesc, DCE Unesc, Pedro Costa, diretor jurídico do DCE Unesc. Então, eles trouxeram várias demandas, falaram muito na questão de passagens, rever a questão da liberação do horário em função dos extracurriculares, em função das atividades fora do horário normal, dos estágios e tudo mais. Pediram para fazer uma unificação das leis que tratam sobre as matérias das pastas estudantes. Então, tudo isso eu fiz constar aqui, e, na sequência, as demandas foram trazidas, visam melhor análise da coleta de lixo, bem como critérios de cobrança ao lixo efetivamente realizado, solicitou a unificação das leis que tratam transporte coletivo, dos limites de passagem para estudantes, levando em consideração a distância dos estágios realizados fora do campus universitário. Estaremos encaminhando tais solicitações via requerimento para análise e respostas aos convidados oportunamente. Reunião de 18/5, foi convidado Andréas Zomer, presidente da UABC, Pedro Costa, assessor jurídico da UABC, Pedro Boaroli, diretor executivo da FASC, Rosa Santinoni e Patrícia da Paz, Silvia Zanetti, Bairro da Juventude, Maria Inês Conte Vitor, Instituto Dionísio Freitas, José Hélio de Luca, São Vicente de Paula, Ridalva, vice-presidente da Judecre, Juscelane Marques Nossa Casa, Gislane da Abadeus. Curiosamente, foi bastante debatido nesse dia, foi trazido bastante demandas, bastante questionamentos e muitas orientações que foi trazido nessa discussão. Coloquei que vários pedidos aqui também serão objetos de atendimento por requerimentos encaminhados ao Executivo, devendo, de acordo com as respostas, serem encaminhadas às entidades. Por quê? Porque se fala muito de isenções, né, se fala muito de situações que não dependem dessa casa. Então, quer dizer, boa parte de tudo que a gente trabalhou aqui, secretário, a gente sabe que depende do Executivo. Então, não tem muito que entrar no mérito. Aquilo que era competência do Executivo, do Legislativo, alguma coisa for encaminhada. Reunião de 25/5, convidados Edson Borba Teixeira, da IPAGRE, Zunei Casagrande, Cristiano César Constantino, da Celesc, Eduardo Miotelo, do IMA. As demandas apresentadas são importantes, que merecem ser respondidas mediante requerimento ao Executivo, especialmente a agricultura familiar, quando os valores orçamentários e incentivos necessários. Em relação às podas das árvores, estaremos consultando a franquia para oportunamente encaminhar respostas à Celesc. Alguns pontos que merecem destaque: taxistas. Lei que envolve o sistema de transporte e passagem do município. Cabe realizar uma consolidação das leis que tratam dessa matéria, inicialmente com o reconhecimento que o transporte táxi ocorre atualmente mediante autorização, regulamentação da atividade por meio de microempresa, empreendedor individual. Na realidade, também tem muita legislação envolvendo os taxistas, eu estava fazendo uma olhada, tem muitas mesmo, que fala sobre vários pontos, várias situações. Então, dentro disso, e além da lei atual, que precisa ser revogada, precisa ser criada também uma nova relacionada às autorizações doravantes e também a condição de MEI dos taxistas. Utilidade pública. Unificar todas as leis em uma única lei, todas as instituições, associações e afins, detentora de utilidade pública. As entidades que não manifestarem sua regularidade, conceder um prazo de 180 dias, estou propondo isso, a contar dessa data, para que justifiquem os cumprimentos dos requisitos legais para manutenção da condição de utilidade pública. Justamente para dar um tempo para elas, pelo que eu vi, existe muitas reclamações de que elas não fizeram declaração de imposto de renda, seus CPFs seus CNPJs foram cancelados. Então, há necessidade de um prazo legal para que eles possam regulamentar suas situações junto às Receitas Federal. A Receita Federal. Então, obviamente, eles não estão buscando recurso, até porque com o cancelamento do CNPJ não tem nem como buscar recurso, etc. Então, vamos dar um prazo, né, que nesse período eles possam, de fato, regularizar. E aí, se não regularizar, daí não resta outra alternativa senão o cancelamento da sua condição de utilidade pública. Poda das árvores, encaminhar requerimento ao Executivo para adequação e unificação das regras de poda e supressão da vegetação sob
sobre a rede elétrica, à luz da Lei 5849/2011 e a Lei Estadual 17588 de 2018, conforme trazido naquela sessão em que participou também o membro da Celesc. Transporte coletivo e passageiros. Análise da consolidação das leis 3.229/95, 3.964/2000, 7.495/2019 e decretos 975/2004, 990/2015 e 1088/2018. Um complemento. Pelo Executivo. Só para completar aqui, faltou aqui a inclusão do que trata do Executivo. Feriado, dia 4 de dezembro. Nesse caso, o que eu fiz? Tem duas falas que me chamaram muito a atenção. A fala do padre Antônio Vander, quando ele traz todo um histórico de tudo que representou o feriado, perfeito? Talvez tenha sido mais polêmico, né? Ele trouxe um histórico, ele trouxe um apanhado histórico de tudo que levou ao feriado, o que representou, o que a igreja participou, a comunidade, etc. Ele fez um histórico, né? E eu trago também a fala do que me chamou a atenção de todos aqueles que também manifestaram um contraponto, que foi a do advogado Dr. Tito Lívio de Assis Góes. Então, eu trouxe exatamente os dois pontos, para que todos pudessem ter a clareza de duas posições em relação a essa situação. O que se busca com isso é o cancelamento do feriado, ou a inclusão de um ponto facultativo, ou a manutenção do que já está hoje. Então, em relação, não vou ler a fala deles, viu, senhor presidente? Acho que ela está transcrita ipsis literis aqui no relatório. E, por fim, em relação a isso, eu coloquei a seguinte informação, senhor presidente. Diante da relevância do tema, bem como a legitimidade para a propositura ou mesmo da competência privativa do Executivo, essa matéria terá novos debates na Casa Legislativa, desde que provocada pelo Executivo. Mesmo sabedor da posição de muitos vereadores, não há como prosseguir com qualquer propositura em relação a esse tema, senão registrar a importância do debate e da reflexão. Nosso trabalho, senhor presidente, concluindo, nosso trabalho foi realizado por meio de esforços entre vereadores e servidores dessa Casa Legislativa e colaboradores em geral. A participação dos convidados do público em geral nos permitiu identificar alguns gargalos legais que interferem no nosso cotidiano. Pode, no primeiro momento, nos dar a impressão de que esse trabalho foi em vão. No entanto, a experiência vivida, com as diversas manifestações, polêmicas ou não, nos dá conta de que esse trabalho atingiu um ponto desejado, na medida em que os convidados tiveram a oportunidade de se manifestar, criticar e demonstrar seu envolvimento nos trabalhos legislativos desse parlamento. Muitas das manifestações não competem ao legislativo. Porém, cabe a nós dar encaminhamento para que as pessoas possam ser ouvidas e atendidas. Acredito que, diante dos diversos requerimentos que serão encaminhados ao Executivo pelos membros da comissão, cujas respostas deverão ser encaminhadas a todos os contribuintes com os nossos trabalhos, que contribuíram para os nossos trabalhos. Nesses termos, pede a guarda a aprovação. 25 de agosto de 2021, Júlio César Camis, Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. Era o que continha, senhor presidente. Abrindo aos vereadores para questionamentos, contribuições, dúvidas que tenham em relação ao relator. Vereadora Giovana Mondardo. Vereadora Giovana Mondardo e depois vereador Jair Alexandre. Não. Foi? Agora sim. Boa tarde a todos, vereadores, aqueles também que estão de maneira remota. Quero parabenizar o trabalho dessa comissão até aqui, parabenizar o relator também pela construção do relatório final, e acho que foi bem importante foram bem importantes os apontamentos que vieram, né? Que a gente chegou ao final de quantos? 180 dias, fez? 180 dias de trabalho. Exato. Eu costumo, assim, às vezes eu bato muito na tecla, porque talvez eu não tenha me feito entender, mas na questão ainda das utilidades públicas, ainda é uma coisa que não é que me incomoda, mas eu ainda tenho dúvidas, viu, relator? Porque na minha concepção, e até colhendo informações de outras pessoas, tentando estudar um pouquinho mais a respeito disso,
Quando a gente, de alguma forma, não obriga, mas provoca para regularizar essas entidades que muitas vezes não são regularizadas por falta de contador nessas entidades, por desorganização política e social, talvez delas, N fatores que podem vir a acontecer, elas estão desregularizadas e, portanto, o seu CNPJ foi cancelado, etc, etc. Mas, talvez, em algum outro momento, chega uma outra gestão, resolve, e a gente vai ter que enviar outra lei para criar uma outra utilidade pública para aquela entidade que já foi declarada utilidade pública. Então, fica a minha dúvida a respeito disso. Então, eu queria entender um pouquinho melhor sobre esse nosso encaminhamento, se é um encaminhamento produtivo, essa é a dúvida, tá? Porque acredito que pode acontecer da gente revogar agora e ali por essas instabilidades jurídicas e, enfim, regularizações, e ali na frente, daqui a pouco, ter que fazer outra utilidade pública. Aí, veja, sei lá, um vereador antigo aqui indicou utilidade pública para, sei lá, o coral da Assembleia de Deus. Vereador, aí eles não estão regularizados, aí a gente revoga essa lei, daqui a 5 anos vem um outro vereador e diz, agora vamos fazer uma utilidade pública, então não vai ser mais o senhor que vai ter feito essa lei, né? Então, vai ter sido um outro vereador. Então, fica aqui minha dúvida a respeito dessa situação. E acho que, ao final, quando a gente inclui aí, apesar de eu ter achado extremamente pertinente a fala do Olivo naquele dia, Tito Olivo, ainda tenho dúvidas sobre a inclusão da fala especificamente dele, apesar de ter sido provavelmente a melhor nesse cenário, tá? Ter sido incluída dessa forma, porque, afinal, o debate sobre esse assunto do feriado foi feito no conjunto das ideias, quando todos tiveram a oportunidade de se manifestar e foram convidados para tal. Naquele dia, momentos à parte, né? Acho que é isso, gente. Obrigado e parabéns, vereador. Então, tá. 2 pontos. Primeiro, falar sobre a utilidade pública. Na realidade, a lei existente, ela é uma lei que determina requisitos objetivos. Tá? Quando um dos requisitos objetivos eles não são atendidos, ele não existe por que tu continuar concedendo o benefício. Né? Porque um dos requisitos não foi. No dia em que foi concedido, ele preencheu os requisitos. Inclusive, a gente tem muito essa preocupação na própria CCJ hoje, porque se não está preenchido o requisito, não tem razão nenhuma, né? É a mesma coisa a denominação de rua. Se não tiver todos os requisitos preenchidos, nós não encaminhamos para frente. Perfeito? E aí a gente vereador, apenas fazendo um destaque, inclusive na semana passada eu estava relatando uma matéria do vereador Manuel Rosengue, e que por uma desatenção comum entre qualquer um de nós, tinha se esquecido de colocar um baita de um abaixo-assinado, inclusive, denominando uma praça, que o vereador Manuel Rosengue está colocando, e a gente fez segurou o projeto justamente por conta desse destaque, porque são critérios objetivos. Argumentando tanto. Então, assim, então, de fato, quando não preenche os requisitos objetivos, né, tu não pode conceder algo. O que está acontecendo? Por que eu, na minha opinião, né, que pode ser divergido, logicamente, eu estou sugerindo um prazo de 180 dias. Exatamente por essas razões. Porque nós vamos avançar o ano, né, e vai dar condições de completar o ano e fazer uma nova declaração, uma nova regularização com o ano seguinte, né, por causa do exercício 2021. Justamente para que todas as entidades, se eventualmente é esse o problema, eles tenham tempo de regularizar, porque normalmente o que mais está pegando é o CNPJ, de um modo geral. Né? Por alguma razão deixaram de lançar o imposto de renda. Inclusive está aqui, entidades que não responderam o ofício ou com o CNPJ inativo. Quer dizer, receberam o ofício, não responderam. Claro que a gente sabe que muitas delas atuam informalmente, né? Só que ela tem que estar regular. Ela pode estar na atividade informal ali, no dia a dia, não a informalidade no sentido estrito senso, né? Mas no sentido lato, a informalidade do dia a dia, faz isso, faz aquilo, acaba não dando tempo. Então, a ideia é que eles receberam o ofício. Então, se nós dermos um prazo de 180 dias, e a gente pode, e acho que devemos sim dispor desse relatório, junto ao pessoal aqui da secretaria, senhor presidente, tá? Para que façam um novo contato, regularize a situação, resolvam. E aí, com esse prazo de 180 dias, a gente consegue sanar. Agora,
neste momento, todas as leis devem ser unificadas numa única lei. É possível fazer isso com seus anexos. A lei, ela estabelece as condições, a mesma existente atualmente. Não pode ser diferente, talvez aí acrescentando algum outro requisito, já pensando no futuro, né? Por exemplo, que seja aprovado a vida da atividade a cada 2 anos, não sei, né? Cada 2 anos, para que ela, eu estou vivo, a minha atividade funciona. Então, só para você saber, tá? Porque eu acho que precisa fazer isso, porque senão a empresa ela vai estar de forma irregular junto aos órgãos municipais, em relação à utilidade pública. Então, não há razão nenhuma para manter a condição se a legislação, naquele momento, não está cumprida. Tá? Então, eu vejo que ela precisa resolver. Não se trata nem de uma vontade, ela precisa ser regularizada. E, para isso, nós estamos concedendo 180 dias. Volto a frisar. Isso é uma análise minha pessoal, né? Ela pode ser divergida, como foi feito, não questionada, né? E pode ser apresentado um relatório paralelo em relação a isso, para aprovação ou rejeição. Tá? Então, eu vejo dessa forma. E o outro ponto era com relação ao título. Isso, depois... Tá, pode, claro, imagina. Porque ainda tenho... Acho que ainda apesar disso, eu acho que a gente incorre num legalismo muito importante quando a gente fala sobre isso, porque, afinal, quantas leis no nosso município não são colocadas em prática, né? E não são vetadas e não são revogadas. Então, se formos cair para essa lógica, a gente vai ter que revisar a lei do Executivo e do Legislativo, e não é o que, de fato, aconteceu ao final dessa comissão, né? No sentido, a gente foi até um certo ponto que nos era colocado a possibilidade. Porque veja, vereador, poderia ler pelo menos, sei lá, 1 ou 2 entidades que não conseguiram regularizar, por gentileza? Claro, imagina. Acho que está no grupo, Vou né? pela ordem alfabética. 2 aí. Associação Casa de Passagem, Solidariedade e Fraternidade Cristiúma Cari. Associação Civil Apoio às Famílias Dependentes Químicos. Tá. Associação Cristiumense de Futebol Americano. Perfeito. Agora, deixa eu dar um exemplo prático, vereadores. Acho que aí, para trazer meu ponto de vista e a minha opinião, não é nem que eu seja contrária a esse posicionamento, só que eu tenho dúvidas ainda, tá? E talvez a gente nem esgote aqui, eu vou acabar aprovando o relatório e a gente seguir. Veja, porque para revogar essa utilidade pública, vai ser preciso enviar uma lei para revogar, correto? Claro. Eu votaria contra, porque eu não conseguiria revogar a utilidade pública de uma entidade como a Casa de Passagem, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Por isso que eu pedi para ler. Então, fico ainda assim, porque vai vir para a gente, né? Em 180 dias que seja, se essas entidades não regularizarem, vai chegar para a gente vai ter que construir leis para revogar, correto, presidente? Construir leis para revogar a utilidade pública. E aí não sei se faz sentido ou se a gente embretaria aí nessa dificuldade, talvez até política. Mas é uma opinião, somente dúvida mesmo. Viu? O meu tratamento foi técnico, tá? Foi técnico. Eu não coloquei aqui no relatório questões políticas, eu coloquei muito uma questão técnica. E volto a afirmar, como a lei que trata de requisitos objetivos, é difícil você agir diferente, na minha opinião. Tem muitas leis no município, Giovana, que não são cumpridas. Posso dizer uma agora, inclusive de minha autoria, que exige com que as agências bancárias tenham uma segurança maior do que elas existem hoje. Então, não está sendo colocada em prática. Então, a questão do bombeiro civil, por exemplo, que foi regulamentada, e não está colocando em prática. Então, tem bastante leis. Eu acho que a gente também, na qualidade, né, podemos fazer, através dos nossos requerimentos, uma exigência de cumprimento da lei. Quando não se cumpre a lei... Senhor presidente, também quero falar, senhor presidente. Claro, eu só estou respondendo o vereador Jair, tá? Já libera a palavra. Por exemplo, quando você deixa de cumprir a lei, você está, como o vereador Zairo trouxe aqui, né? Você está prevaricando. A lei existe, você deixa de cumprir, alguma coisa está errada. O descumprimento da lei está previsto nas leis que envolvem responsabilidade, improbidade, etc. Então, a gente tem que cobrar, de fato, o cumprimento delas, sob pena de a gente também estar incorrendo na própria omissão, na medida em que nós deixamos também de cobrar.
tá? Mas eu penso, meu ponto de vista em relação a essa fala. Com relação ao Tito, em que pese tenha sido uma sessão totalmente atípica, na minha compreensão, apesar de que estava inserido dentro da sessão, naquelas circunstâncias que nós já discutimos, eu percebi que na fala dele existia o argumento do contraponto, né? E esse argumento do contraponto me pareceu, na análise, o melhor fundamentado, que poderia justificar alguma situação. Assim como do padre Antônio Vander, que seria o argumento, na minha concepção, que melhor se encaixou para efeito contrário. Então, foi essa razão que me levou à inclusão desses dois relatos, né, para ficar registrado nos anais dessa casa. Então, essa foi a minha preocupação. Não é nem o convencimento sim ou não, até porque no relatório eu não tenho tido nenhum tipo de posicionamento, né, a favor de um ou a favor do outro. Muito pelo contrário, eu tenho solicitado que, se eventualmente essa discussão persistir, que seja encaminhada através do próprio Executivo. Ok? Perfeito. Obrigado, vereadora Giovana. Obrigado, vereador Kaminski. Vereador Jair Alexandre. Boa tarde, presidente, relator, secretário, demais vereadores e vereadora. Senhor relator, eu ouvi também atentamente o resumo do seu relatório e tem alguns questionamentos. A primeira, você cita ali que vai fazer, através de requerimento, alguns questionamentos que não foi solicitado, eu entendi dessa forma, foi solicitado ao Executivo, e o Executivo não deu resposta, e por causa de que não teve resposta, o senhor vai solicitar, então, via requerimento, porque daí, oficialmente, o Executivo tem por obrigação dar resposta. Essa é uma pergunta, vereador Júlio Kaminski, relator. Com relação à utilidade pública, já foi dado, eu acredito, é minha opinião, viu, tempo suficiente para que essas utilidades públicas pudessem regularizar. Você citou ali a casa de passagem, mas essa casa de passagem não tem nada a ver com o atual hoje, que é a casa de acolhimento, ali, casa de passagem. Deve ser uma entidade que faz o mesmo tipo de trabalho, né? E teve a oportunidade, também foi enviado ofício, foi dado tempo suficiente, foi até a penúltima sessão, o senhor mesmo, o relator, propôs dar mais 15 dias para essas entidades, né? Eu sou contrário, dar mais 6 meses para essas entidades, porque elas já foram notificadas via imprensa, rádio, internet, enfim. E se elas... você citou ali, elas trabalham informal, mas a informalidade é algo clandestino, né? Então, se é uma entidade séria, ela vai querer regulamentar, né? E teve o tempo suficiente para requerer os documentos que faltassem, estava com o CNPJ inativo, ela que procurasse a Receita Federal, enfim, atualizasse certinho a documentação. Então, dar mais 6 meses para essa entidade, até porque o senhor citou muito bem aqui, para ela ser utilidade pública, elas tinham que cumprir alguns requisitos, não só para ser utilidade, mas para se manter como utilidade. Não é a questão quando elas ganharam esse título de utilidade pública, mas manter como utilidade pública, tem que se manter regularizada toda a documentação, né? Então, também é um dos requisitos ali
para se manter como utilidade pública. No meu ver, é opinião minha, dar mais tempo para ela é só uma perda de tempo. Elas não vão, já tiveram tempo suficiente, essa comissão já teve 30, já teve 90 e mais 90, e já estão vencendo 6 meses, mais 6 meses, 1 ano de prazo, né? Então, é tempo demais para essas entidades. Se elas tivessem interesse, elas com certeza teriam feito já teriam regulamentado. Vereador? Com relação àquela sessão tumultuada aí com o pessoal da SIC, pessoal que apareceu, né, ali, enfim, e o relator foi muito inteligente e é correto também quando passa esse tema para o Executivo, né? Até porque a nossa parte foi ouvi-los, né, tanto de um lado quanto do outro, mas não cabe a nós também tomar qualquer decisão com relação ao feriado ou não feriado, né, ou feriado mineiro, ou só religioso, enfim. Eu acho que é uma decisão inteligente do relator. Só quis colocar aqueles 2 pontos primeiro ali, senhor presidente e relator, com relação à resposta, se não veio resposta do Executivo, por isso o senhor vai encaminhar via requerimento, e com relação à utilidade pública é um pensamento meu. Perfeito. Vereador, deixa eu fazer um esclarecimento. Quando eu falava da informalidade, não é a atividade informal em si. Eu estava me referindo que às vezes não tem o contador, às vezes nós não temos recurso de pagar um advogado para assinar uma ata, às vezes eles estão deixando de fazer uma declaração junto à Receita. É nesse sentido a informalidade, não é a atividade informal, até porque se fosse informal ele não teria sido nem aprovado nessa casa a questão da lei de utilidade pública. Quando eu me refiro a 180 dias, vereador, nós temos aqui 2 relatórios. Um que fala sobre as entidades que responderam o ofício comprovando inatividade. Não tem razão nenhuma de mantê-lo funcionando. É obrigado a revogar as leis. Nesse sentido. Segundo, entidades que não responderam o ofício e constam, né, estão com CNPJ inapto ou inativo. São 24 nomes, são 24 associações que não se manifestaram. Se nós simplesmente cancelarmos, aí eu concordo em partes com a vereadora Giovana, na medida que ela diz que, poxa, daí tu pode estar criando assim, um problema para essas entidades. Então, a gente está tirando a oportunidade deles. E como é um ofício como a gente está dando um prazo de 180 dias, e a gente também está pedindo, assim, até eu falei com o presidente, para a secretaria acompanhar, mandar fazer um novo contato. Olha, o que está acontecendo? Vamos resolver, não vamos resolver? Um período de 180 dias. Nossa comissão não vai perdurar mais nenhum período, porque ela já está cumprindo o prazo legal. Só que, se simplesmente fechou e não fizermos mais nada, deixamos como se nós não tivéssemos dado os encaminhamentos adequados. Então, para efeito de dar condições para que esses inativos, esses que não responderam ao ofício, possam responder, estou concedendo esse prazo, que é claro que eu gostaria de pedir aprovação. Se eventualmente for proposto alguma legislação em relação à revogação, eu particularmente também concordo com a vereadora Giovana, nesses casos, fora desse prazo que eu estou propondo, eu também vou discordar. Então, eu vou discordar porque é falta de oportunidade para que se manifeste. Agora, dali para frente, eu não tenho uma razão nenhuma para me posicionar contrário. Muito pelo contrário, passarei a concordar. Então, esse é o ponto. Com relação ao Executivo, não. Em nenhum momento eu me referi no relatório que o Executivo deixou de responder. Em nenhum momento eu falei isso. Eu estou dizendo que, como forma de encaminhamento, a relatoria está propondo o quê? Todos os pontos apontados, e dá para fazer aqui uns 30 requerimentos, o Executivo vai ficar meio chateado conosco, aí tal, né? Porque vai ter bastante matéria para questionar, mas nós estamos encaminhando um requerimento, através da solicitação desse relator, para que a Prefeitura justifique, explique se há possibilidade de juntar as leis, fazendo uma lei unificada, existem decretos que não é competência nossa, existe um monte de situações que eles precisam explicar
para que a gente possa também explicar para aqueles que demandaram cada situação. Então, nós temos que dar resposta para eles. Nós não temos tempo legal para montar. Então, nós encaminharemos agora, nesses próximos dias, os requerimentos, aprovado na sessão plenária, porque é competência dela, e aí sim, o Executivo teria tempo para responder, e nós, desta casa, comprometidos e também encaminhar essas respostas àqueles que demandaram cada situação. Esse é o meu esclarecimento. Vereador Jair, satisfeito? Tranquilo, presidente. Obrigado, vereador Jair. Palavra ainda aberta, caso algum vereador tenha novo questionamento. Vereador Salésio, vereador Miguel, vereador Manuel, vereador Obadias. Sendo assim, eu vou colocar em votação o relatório apresentado pelo vereador Júlio Kaminski, né, com ainda essa possibilidade, Giovanni, de vista nas próximas 24 horas, né, caso algum vereador tenha uma solicitação. Ah, não, está aprovando. Não. Questão de ordem. Presidente, essa questão de ordem, ela vem no seguinte sentido. A quem caberia, né, a elaboração dos requerimentos, Giovanni? Quem cabe esses requerimentos, colocar lá na telinha, lá, inclusive em nome de toda a comissão, a quem caberia? Porque ele tem que ser, na minha opinião, nós temos até o dia 29, 30, né, que é o prazo legal, para a elaboração, o encerramento das atividades. Na segunda-feira, provavelmente, o presidente vai comunicar à casa pelo encerramento, e só definir quem elaboraria esses requerimentos e que a gente pudesse dar encaminhamento, só para daí encerra, de fato, os trabalhos antes do dia do prazo legal. Senhor relator, eu quero inclusive sugerir que nós encaminhemos via Legisoft, ou o meu ou de Vossa Excelência, abrindo possibilidade de todos os vereadores assinarem enquanto autores, não enquanto apoiadores, mas enquanto autores desses requerimentos. Até sexta-feira elaboramos todos, e até segunda-feira abre-se o prazo, então até segunda-feira, para que todos façam as suas assinaturas. Aí eu comunico na segunda-feira o encerramento da comissão, e provavelmente entrará na sessão de terça-feira, porque ainda na segunda a gente assina esses requerimentos. Na sessão de terça-feira, no grande expediente, entrariam esses requerimentos em discussão no grande expediente. O vereador Obadias teria bastante coisa para ler, mas faz parte da função. Ok? Sendo assim, eu coloco o relatório apresentado pelo vereador Júlio Kaminski, parabenizando pelo trabalho, agradecendo pelo apoio, por estar ao lado, por ser braço direito, ao vereador Obadias por ser o braço esquerdo nessa missão. Coloco esse relatório apresentado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os favoráveis se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Falou favorável. Eu falei favorável? Então, peço perdão pelo nervosismo nesse momento. Favoráveis, tudo. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agradeço muito, vereador Obadias. Minha questão de ordem, só para deixar aqui a minha satisfação de fazer parte dessa comissão, eu no primeiro mandato, Vossa Excelência também, mas presidindo com muita excelência. E eu acredito que, diante do relatório que eu ouvi aqui, que eu estava acompanhando, os frutos virão diante dos requerimentos. Foi feito alguns debates importantes, e eu me sinto até satisfeito de fazer parte de alguns debates, alguns temas dessa cidade, como, por exemplo, o 4 de dezembro, que será um debate eterno, com certeza, e outros que vieram e que faz a gente saber, de fato, alguns problemas, algumas problemáticas da nossa cidade, e nós, enquanto legisladores, ter um olhar carinhoso para esses problemas. Então, deixo aqui a minha palavra e parabenizando a condição, a forma como o senhor dirigiu nesse tempo, o presidente, o relator e também os demais membros aí que tiveram abraçados nessa ideia, nessa proposta da comissão,
de revisão. Obrigado, era isso, presidente. Obrigado, vereador Abadias. Eu quero, então, de forma bastante pessoal, agradecer todos os 10 vereadores, os outros 9 vereadores que fizeram parte da comissão, por terem engrandecido o debate, por ter auxiliado no debate. O vereador Salésio diversas vezes destacou durante a comissão o quanto era importante a gente destacar que muitas das demandas trazidas tinham sua responsabilidade por parte do Executivo, sua prerrogativa de Executivo, por isso esse encaminhamento, inclusive, do vereador Kaminski, para que sejam por requerimentos, para termos uma resposta oficial e encaminharmos a essas entidades que trouxeram essas demandas, ações que durante a comissão vieram para debate entre nós, como o fim da taxa de publicidade por parte da CDL Cindilojas, que nós já aprovamos, sobre a infração de não respeito às prerrogativas funcionais dos advogados e que foi alterado o estatuto, a lei dos servidores e ajustado também esse pedido, a situação da cadeira para a OAB no PROCON, que o PROCON já se comprometeu a alterar no CONDECOM, inclusive, as datas contadas em dias úteis, como o próprio vereador Kaminski trouxe também, as situações envolvendo utilidade pública e os debates levantados e que vão fazer com que cada vereador, inclusive, possa propor, aqueles que têm interesse em propor. O vereador Zairo já encaminhou algumas vezes requerimentos que ele viu daqui na comissão, ele já encaminhou de forma pessoal. Eu tenho situações pessoais que também vou encaminhar enquanto projetos de lei ou requerimentos ou indicações posteriormente, e que essa comissão ajudou a levantar esse debate. Muito obrigado a todos, obrigado à casa, e agora vocês, os vereadores, principalmente aqueles vereadores que estão fazendo parte de 2 comissões, podem focar ainda mais na importante comissão da ACP do Carvão. Obrigado, boa tarde a todos.